A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado e bendito na santa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos ler hoje Êxodo 3, do 1º em diante. Moisés é a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. O que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém, amados. Aqui nós vemos uma palavra de Moisés, amados? Que ele não pôde suportar a sarça ardente, pois é simplesmente muito alto o preço do tamanho do conhecimento de Deus. Ele recusa olhar para a face de Deus, porque teria que entender a história humana da divina, mas isso teria um custo de se deixar de ser humano. E sem a natureza humana, como Moisés, continuaria a ser movido pelo choro dos escravos israelitas, pela angústia dos oprimidos. Se ele entendesse que todas essas coisas têm um lugar no grande plano universal, se ele entendesse que esse sofrimento era necessário para trazer o bem no longo prazo. Tamanho conhecimento não é humano, mas divino. E tê-lo significaria dizer adeus aos nossos mais humanos instintos, compaixão, identificação, com apelo do inocente, do aflito e do oprimido. Se olhar para a face de Deus fosse igual a entender o porquê do sofrimento ser necessário, então Moisés temeria fazê-lo. Temeria que no ato de olhar para Deus, entendê-lo, poderia roubá-lo da única coisa que ele sentia nos seus ossos, a mesma coisa que ele fez dele líder e ele se tornou. Sua indignação ao ver o mal, o que o levou por diversas vezes a intervir na história em nome da justiça. Moisés temeu olhar para a face de Deus, mas há 2 nomes primários para Deus na Bíblia. Elohim, formado por 4 letras. Elohim, de tradição oral, se refere ao atributo divino conhecido com a justiça, e o Ré se refere à compaixão e à misericórdia da sua bondade. No episódio da sarça ardente, Moisés temeu olhar para Deus. A justiça de Deus representa pela sarça que queimava, mas não se consumia. Na sua recompensa, anos depois de Êxodo, Moisés pôde contemplar a forma de Deus. Aí ele pôde entender a compaixão e a misericórdia divina. Mas Moisés não entendeu ou teve medo de entender a justiça de Deus na sarça ardente. Ele preferia mais lutar por justiça da forma como ele o compreendia do que aceitá-lo de forma como ele desenvolvia o seu papel no grande plano universal criado por Deus. Quando se refere a misericórdia e bondade, Moisés era inspirado pelos céus, mas quando o assunto era justiça, ele preferia ser mais humano do que divino. E isso tem sido assim com toda a humanidade em todos os tempos. Isso explica porque Jó, no livro de Jó, protesta contra a injustiça e seu destino. Seus amigos diziam que ele estava errado, Deus é justo, por isso deveria fazer uma razão pela qual todas aquelas tragédias tinham caído sobre ele. Por todos aqueles diálogos, nós sentimos que Jó estava a um passo de cometer blasfêmia e que seus amigos falavam a verdade. Entretanto, no final da história, as nossas expectativas são repetitivamente transformadas. Deus diz a Elifaz e seus amigos, sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, a minha ira se acendeu contra ti e contra teus amigos, porque não falaste de mim o que era reto como meu servo. É sim um surpreendente reviravolta na compreensão da justiça divina. Os protestos de Jó e não aceitar o sofrimento seu destino. Mas assim, Deus busca o nosso protesto contra o mal, a nossa paixão pela justiça, a nossa recusa em aceitar um mundo onde o inocente sofre e o ímpio tem poder.
E essa recusa nascida do coração da fé é a convicção de que Deus quer que nós permanecemos na busca da justiça. Foi isso que moveu Abraão, Moisés, Jeremias e Jó. Em que tempo, movido a inspirar as sucessivas gerações, tem lutado contra a escravidão, tirania, misérias e doenças. E é isso que nos move para nós tornarmos parceiros de Deus na obra da redenção do homem. Dada a oportunidade de olhar e ver o sofrimento do ponto de vista divino, Moisés teve medo, ele estava certo e foi recompensado por isso. Deus não quer que fiquemos tentando entender os motivos do sofrimento inocente. Ele quer que lutemos por um mundo onde o inocente nunca mais venha sofrer. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. O mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. Porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós. Assim também é abundante em nossas consolações por meio de Cristo. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são comparadas com a glória em que nos há de ser revelada. Deixe essas palavras, amados, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe nós. Amém. Amém.